Boa tarde, pessoal. Sou Gisele Scrimin. Estou fazendo o curso de preparação para professor à distância do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus de Bento Gonçalves. E hoje eu quero apresentar o meu trabalho relacionado à geometria plana. Tá? O meu curso que eu estou desenvolvendo dentro do próprio curso de professor EAD é relacionado à geometria para o ensino médio. E a geometria plana faz parte do meu curso. Então, hoje eu quero apresentar para vocês a área das principais figuras planas, tá? O que nós vamos ver? Vamos ver primeiramente o que são figuras planas, para entendermos o que seriam estas. Em segundo, como se calcula a área de uma figura plana. E em terceiro, vamos colocar alguns exemplos, resolver alguns exemplos de aplicações para o cálculo de áreas de figuras planas, tá? Primeiramente, o que são figuras planas? Vamos entender o que seriam essas figuras planas. Então, de acordo com a minha pesquisa e com o conhecimento que tenho, uma figura plana, nada mais é que um plano que possui uma forma específica. Mas para que isso exista, é preciso que ele tenha no mínimo 3 lados, tá? Se não tiver 3 lados, nós não temos como definir uma figura, Então, tem que ter 3 lados esta figura. As figuras planas são aquelas que se situam num único plano. Por exemplo, se eu pegar uma folha de papel, é o meu plano, tá? Nesse plano, eu posso fazer o desenho de uma figura, aí eu posso representar uma figura. A primeira figura que pode ser representada a partir da existência de 3 segmentos de reta seria um triângulo, tá? Então, aqui também é colocado que as figuras planas com 3 ou mais lados são chamados de polígonos. Aí nós podemos ter polígonos convexos e polígonos não convexos, tá? A segunda questão, aqui eu vou apresentar para vocês primeiramente, é um exemplo, Aqui eu tenho um plano, e este seria, no caso, um plano alfa, tá? Aí eu denominei como plano alfa. O que eu vou ter aqui? 3 segmentos, Ou seria 3 lados. Eu tenho o lado 1, eu vou ter o lado 2 e também o lado 3. Se esses 3 lados se encontrarem e vão formar um que nós chamaríamos de polígono, e esse polígono aqui neste caso é conhecido como um triângulo, tá? É a existência de uma figura plana, tem que ter no mínimo 3 lados. Segundo, principais figuras planas, tá, pessoal? Quais são as principais figuras planas? Vamos ver. Primeiramente, nós temos o quadrado, tá? Depois, nós temos o retângulo. Nós temos também o triângulo. Ainda o paralelogramo, aí está representado a figura azul. Nós temos o trapézio, que vai estar em amarelo. Nós temos o losango, que vai estar aí em pêssego, e também nós temos o círculo, que vai estar aí representado pela cor amarela também, tá? Essas são as nossas principais figuras planas. Existem outras, mas as que a gente mais conhece, que mais utiliza para cálculo de área, de perímetro, seriam estas. Agora, o que é a área de uma figura plana, tá? A área de uma figura plana é o valor associado à sua superfície, tá? De acordo, e o que vai mudar nesse cálculo de área, de cálculo de superfície? Vai mudar o valor dos lados, tá? O lado pode ser apresentado aí em milímetro, vai ser apresentado em centímetro, em metro, em quilômetro, utilizando as nossas medidas de comprimento, tá? Para calcular a área dessas figuras, nós podemos considerar 2 dimensões, tá? Como ela está em um único plano, ela vai apresentar 2 dimensões, que vão ser o quê? A largura e o comprimento, tá? Ou ainda, a gente pode dizer que a base vai ser multiplicada pela altura. Para estudar, no estudo matemático, a gente calcula a área de figuras planas. Para cada figura, nós temos uma fórmula para o cálculo de área, que nós vamos ver a seguir. Fórmulas para o cálculo de área das figuras planas. Primeiramente, nós temos um quadrado, tá? Nós sabemos que o quadrado, ele tem a base A e tem a altura A, tá? Então, a medida dele, de todos os lados, são iguais. Para o cálculo da área, então, como é que vai ser? A área vai ser igual ao lado elevado ao quadrado, tá? Então, o A aqui, sempre lembrando que é a medida do lado do quadrado. No retângulo,
aqui está nosso retângulo, nós temos a medida A, que é a base, e nós temos a medida B, que é a altura. Então, a área do nosso retângulo vai ser calculada através da seguinte fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Quem é a base? A. Quem é a altura? B. Então, A vezes B. No triângulo, tá? Aqui nós temos um triângulo, nesse caso um triângulo retângulo. Nós temos a base, que é A, e nós temos a altura, que é H. Se nós observarmos o triângulo, na verdade, a metade de um quadrado, certo? Então, se nós queremos calcular a área de um triângulo, temos que lembrar que ele representa metade do valor da área de um quadrado. Sabendo que a área dele, a base dele é A e que a altura está aí representada por H, então A vezes H dividido por 2. Dividido por 2, relembrando, porque é a metade da área de um quadrado. Aí temos também o paralelogramo. Paralelogramo está aqui, vocês podem ver que ele é parecido com o retângulo. Então, o que nós temos a medida, o lado A, e nós temos o lado B. Tá? Nós temos que traçar a altura, lembrando que a altura é traçada partindo lá do lado oposto até a base, tem que ser perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com a base. Essa é a altura do paralelogramo. Então, eu tracei essa altura agora, prolonguei para o lado de fora, e vocês vejam que o primeiro triângulo que está aqui em verde é proporcional ao triângulo que foi traçado aqui fora. E se vocês analisarem, nós construímos aqui um novo retângulo. É por isso que nós podemos dizer que a área deste paralelogramo verde é proporcional à área desse retângulo aqui que nós construímos. Então, podemos afirmar que, sempre lembrando que aqui vai ser traçada a altura desse paralelogramo. Então, podemos dizer que a área do retângulo e a área do paralelogramo, né, são iguais. Então, a área aqui, no caso, vai ser A vezes H. Então, a base vezes a altura. O trapézio, tá? Aqui está o trapézio. Vamos ver quais são os seus principais elementos. Nós temos uma base menor, uma base maior, e nós temos os lados aqui, que são o C, tá? O que nós vamos fazer aqui? Eu preciso traçar primeiramente, lembrando da altura desse trapézio. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz um prolongamento da base maior e da base menor e tracei a altura, que vai da base maior à base menor. Então, esse é meu H. A área de um trapézio, vou ser mais direta aqui, não vou fazer a demonstração. A área de um trapézio vai ser sempre representada ou calculada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Agora, no losango, aqui está o nosso losango. As principais aqui medidas dele, os principais elementos são os lados. Lados de mesma medida, que seriam A e A, tá? Outro elemento que tem a diagonal menor e a diagonal maior. O que eu fiz aqui? Eu prolonguei essa diagonal, tá, para o lado de fora e coloquei ali que ela representa o D menor, a diagonal menor. Prolonguei também a diagonal maior para fora e coloquei ali que eu tenho a diagonal maior, certo? A área do losango vai ser calculada através da seguinte fórmula. A área é igual ao quê? Quais os elementos que eu tenho aí? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E a nossa última superfície, a nossa última área aqui desta figura vai ser o nosso círculo. Quais os elementos do nosso círculo? Nós primeiramente vamos traçar um segmento de reta que vai do centro até a sua extremidade, qualquer uma de suas extremidades. Esse vai ser conhecido, sempre é chamado de raio do círculo, ou raio também da circunferência. Então, a área do nosso círculo, o que nós precisamos ter? O raio. Então, a área é igual a πr ao quadrado. Sabendo o raio, nós podemos calcular a área. Nesse segundo momento, eu vou apresentar alguns exemplos de cálculo de área. Primeiro exemplo. Uma comunidade possui um campo de futebol com as seguintes medidas: largura de 64 metros e comprimento de 100 metros. Eles precisam colocar o gramado no campo. Sabendo que cada leiva de grama possui o formato de um retângulo de medidas de 80 por 60 centímetros,
Quantas leivas serão necessárias para cobrir todo o campo de futebol? Então, primeiro, pessoal, vocês vejam que nesse exemplo nós temos medidas, né, diferentes. Nós temos o metro, medida de comprimento, e o centímetro, medida de comprimento. Quando trabalhamos em qualquer atividade relacionando medidas, nós temos que lembrar sempre que elas devem estar na mesma unidade, ou seja, centímetro todas em centímetros ou metro todas em metros. Nesse primeiro, então, o que nós vamos fazer? Transformar todas as medidas em metros. Então, o que nós podemos fazer? Aplicar a regra de 3, ou podemos ir diretamente para o cálculo. Se nós temos 1 metro equivale a 100 centímetros, se eu quero saber quanto equivale a 60 centímetros, eu vou fazer 60 dividido por 100. Então, 60 dividido por 100, 0,6 metros. Vou fazer a mesma coisa com 80. 80 dividido por 100 dá 0,8 metros. Segundo momento, Primeiro precisamos calcular o quê? A área do campo de futebol aplicando a fórmula do quê? Da área de um retângulo. Qual é a área de um retângulo? Nós temos que a área é igual a base vezes a altura. No caso lá, quem é a nossa base? 100. Quem é a nossa altura? 64. Multiplicando eles, nós vamos ter que a área é igual a 6.400 metros quadrados. Agora, em terceiro, o que a gente faz? O cálculo da área de leiva de grama. Certo? Vamos ver qual é a superfície desta leiva de grama que nós vamos utilizar no campo. Lembrando que ele é um retângulo também, então a área é igual a base vezes a altura. Nós transformamos lá, a área vai ser o quê? 0,8 vezes 0,6. A área vai ser igual a 0,48 metros quadrados. Notem que nós temos aqui área em metros quadrados, área em metros quadrados, mesmas unidades de medida. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dividir a área total do campo pela área de cada leiva de grama, para ver quantas leivas de grama serão necessárias para fazer o campo. Então, nós temos a área total dividido pela área de leiva. Área total, 6.400. Área da leiva, 0,48. A divisão deu 13,33 leivas. Então, qual é que vai ser o nosso resultado? Qual é a nossa resposta? Se nós precisamos de 0,33, né? Então, esse 33 quer dizer que eu vou ter que precisar de uma a mais. Então, vão ser necessárias 14 leivas de gramas para preencher todo o campo de futebol, tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo. Um terreno tem a forma de um trapézio retângulo ABCD, conforme mostra a figura, e as seguintes dimensões. Tem AB 25 metros, BC tem 24 metros, CD 15 metros. O que eu preciso saber? Calcular a área deste terreno, tá? Então, estão vendo ali o terreno em forma de um trapézio. Primeiro, o que a gente vai fazer? Observar os dados do problema. Quem é a base menor? Veja, a base menor está aqui. Então, nós temos CD, é a base menor, que vale 15 metros. E o segmento AB, que é a base maior, que vale, olhem aqui quanto que vale 25. Agora, vamos ver a altura. A altura é o segmento que está aqui, é o segmento BC. Segmento BC equivale a quanto? A 15 metros, tá, pessoal? Agora, primeiro, vamos aplicar a fórmula para o cálculo da área de um trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Vamos lá. Relembrando a fórmula, a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a nossa fórmula. Então, aplicando, nós vamos ter o quê? 25 vezes 15 vezes 24 dividido por 2. Multiplicando, tá? Multiplica o primeiro que está entre parênteses, depois o que está fora. Então, nós vamos ter que a área é igual a 9.000.